Me chamo Carla, tenho 34 anos, e há 10 anos trabalho como representante comercial. Isso significa passar muito tempo na estrada e dormir em hotéis pequenos, afastados e muitas vezes desconfortáveis. Mas nada se compara à noite em que precisei dormir em um lugar chamado Pousada Boa Esperança, num vilarejo perdido no interior do Paraná. Era tarde, chovia muito, e eu estava exausta. Meu GPS indicava que o hotel onde eu costumava ficar estava fechado por reformas. Então, parei num posto e perguntei onde poderia encontrar algum lugar para passar a noite. O frentista hesitou, mas apontou para uma estradinha de terra. Tem uma pousada velha ali, mas o pessoal daqui evita. Dizem que depois das 9 da noite ela muda. Achei que fosse superstição de cidade pequena. A estrada era péssima, com lama e buracos, mas depois de uns 15 minutos eu vi a placa de madeira, Pousada Boa Esperança. Ironia, porque só de olhar, o lugar dava calafrios. Era uma casa antiga de 2 andares, com pintura descascando e uma única luz fraca acesa na recepção. Toquei a campainha. Um senhor apareceu. Rosto seco, olhar distante. Quarto 9, ele disse, antes que eu falasse qualquer coisa. Só tem esse livre. Assinei o papel, paguei em dinheiro, não aceitavam cartão, peguei a chave e subi. O corredor do 2º andar tinha cheiro de mofo e o papel de parede parecia prestes a descolar completamente. Quando abri a porta do quarto 9, percebi que a janela estava destrancada, aberta para uma área de mata fechada, bem atrás da pousada. A janela dava diretamente para o mato. Tranquei a janela, fechei as cortinas grossas e fui tomar banho. Quando saí do banheiro, as cortinas estavam abertas de novo. Pensei que fosse o vento. Fechei, novamente. Mas aquela sensação de ser observada não passava. Lá pelas 2 horas da manhã, acordei com um som sutil, batidas leves na janela. 1, 2, 3. Pensei que pudesse ser um galho com o vento. Mas então ouvi algo mais, um sussurro, como se alguém chamasse meu nome, com voz arranhada. Carla. Me encolhi na cama, tremendo. Quando criei coragem, puxei a cortina, não havia ninguém lá fora. Mas no vidro, com a condensação da chuva e do calor, havia uma marca de mão, como se alguém tivesse encostado por dentro. Aquilo me gelou a espinha. Tranquei a porta do quarto, empurrei uma cadeira para travar e fiquei acordada até o sol nascer. Quando desci para devolver a chave, o recepcionista era outro. Um rapaz jovem, simpático, com cara de quem não sabia o que se passava ali. Dormiu bem? Ele perguntou. Eu hesitei, mas respondi. O senhor mais velho que me atendeu ontem à noite, ele ainda trabalha aqui? O rapaz franziu a testa. Senhora, o último recepcionista mais velho que tivemos morreu em 2002. Era o senhor Augusto. Ele sofreu um infarto, no quarto 9. Desde então, a gente mantém esse quarto fechado. Eu senti meu sangue gelar. Mas, foi nesse quarto que eu dormi ontem. O rapaz ficou pálido. Sem palavras. Fui embora sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, verifiquei minhas roupas, minha mala. No bolso interno do meu casaco, encontrei uma chave antiga, de ferro, com uma pequena etiqueta enferrujada. Quarto 9. Eu nunca mais voltei ao interior daquele estado. Mas às vezes, em noites chuvosas, ainda ouço aquela batida na janela, e meu nome sendo sussurrado. E a chave continua comigo. Mesmo que eu a jogue fora, de alguma forma, ela sempre reaparece. Bruno trabalhava como entregador noturno de uma rede de lanches 24 horas em uma cidade do interior. O turno da noite sempre fora o menos desejado, mas ele não se importava. A solidão, o silêncio, o trânsito inexistente, era quase relaxante. Quase. Naquela noite de sexta-feira, perto das 3 horas da manhã, Bruno já estava se preparando para encerrar seu expediente quando recebeu uma última notificação no aplicativo da empresa. A entrega era para uma casa afastada, numa zona rural chamada Sítio do Vale. O endereço aparecia de forma estranha, com coordenadas em vez de uma localização comum. Ele hesitou,
mas aceitou. O pagamento da corrida era alto, alto demais para ser ignorado. Pegou o pedido na loja central e seguiu viagem. O GPS o levou por uma estrada mal iluminada, com placas desgastadas pelo tempo, algumas derrubadas. À medida que avançava, o sinal do celular começou a falhar. E então caiu completamente. Cerca de 40 minutos depois, ele entrou em uma estradinha de terra que levava a uma área de mata densa. A vegetação parecia se fechar ao redor do carro. Por fim, ele chegou a uma casa antiga, grande, feita de madeira escura, com uma varanda que rangia com o vento. A casa não tinha luzes acesas. Ele buzinou. Nada. Ligou o farol alto. Ainda nada. Desceu do carro com um pacote de papel pardo nas mãos e se aproximou da porta. Antes que pudesse bater, ela se abriu com um estalo. Entrega para... Ele começou a dizer, mas parou. Não havia ninguém ali. Somente um longo corredor escuro. Bruno não queria entrar. Mas algo o fez avançar. Uma força sutil, como se estivesse sonhando e não controlasse mais seus passos. Quando deu por si, estava dentro da casa. A porta se fechou atrás dele com força. Ele girou a maçaneta, mas não se movia. O corredor à sua frente levava a uma sala. No centro dela, uma mesa posta com talheres, pratos vazios e velas gastas, completamente queimadas. Ao fundo, uma poltrona antiga virada para a parede. Ele ouviu um ruído, algo entre um sussurro e uma respiração. E então, a poltrona se moveu levemente. Bruno congelou. Entrega. Ele tentou dizer mais uma vez, gaguejando. A poltrona virou lentamente. Sentado ali havia um homem esquelético, com os olhos completamente brancos, a pele esticada como couro velho. O cheiro de podridão invadiu o ar. Bruno recuou, deixando o pacote cair no chão. Você trouxe. A voz do homem saiu como um eco metálico, dissonante, como se fosse de várias bocas ao mesmo tempo. Bruno correu de volta para a porta, que agora estava trancada com correntes do lado de dentro, que ele não lembrava de ver antes. Virou para procurar outra saída e viu corredores que não estavam ali antes. Como se a casa estivesse se rearranjando por dentro. E ela estava. Quadros nas paredes mostravam rostos distorcidos, todos com os olhos riscados e bocas costuradas. Ele tentou correr por um dos corredores, mas todas as portas estavam trancadas ou levavam de volta para a sala da poltrona. A figura sentada não estava mais lá. Bruno ouviu passos no andar de cima. Depois, no porão. Depois, atrás dele. Ele correu, gritando, batendo em portas, janelas, sem encontrar saída. E então, a luz do corredor se acendeu. Uma única lâmpada, piscando. No final do corredor, havia um espelho. Bruno correu até ele, desesperado, pensando que poderia quebrá-lo e escapar por uma janela. Mas quando chegou perto, o reflexo não era dele. Era da criatura da poltrona, com os olhos brancos, que agora sorria para ele. As luzes se apagaram. Quando a polícia encontrou o carro de Bruno, 2 dias depois, estava estacionado na entrada de um matagal. A comida ainda estava no banco do passageiro, intocada. O celular estava no chão do carro, com a última localização marcada como fora da área de cobertura. A casa nunca foi encontrada. Só havia árvores ali. Nenhuma construção. Nenhuma estrada de terra. Somente mata fechada. Bruno nunca foi visto novamente. Rafael trabalhava como técnico de manutenção em uma empresa de telecomunicações no interior de Minas Gerais. Sua rotina envolvia consertar torres de sinal, muitas vezes localizadas em áreas remotas. Era um trabalho solitário, mas bem pago, e ele gostava disso. O silêncio da estrada, os sons da natureza ao redor e a ausência de supervisores o agradavam. Até aquela noite. Era uma sexta-feira chuvosa, e Rafael recebeu uma ordem de serviço urgente. Uma das torres de transmissão havia saído do ar no alto de uma serra isolada conhecida como Morro da Pedra Fendida.
O local era cercado por mato fechado e, segundo os moradores mais antigos, carregava uma história antiga de assombrações. Diziam que um culto havia se reunido ali décadas atrás e que ninguém ousava subir depois do pôr do sol. Rafael, cético, riu ao ouvir o boato de um comerciante local enquanto abastecia o carro. É sempre a mesma conversa para assustar quem vem de fora, disse, sem dar ouvidos. A subida era íngreme e tortuosa. A chuva martelava o para-brisa como agulhas, e a estrada de terra se tornava mais lamacenta a cada quilômetro. Após 2 horas de viagem, ele estacionou próximo à torre. A vegetação era densa e os únicos sons eram o da chuva e o estalar dos galhos ao vento. Com a lanterna em mãos e o equipamento na mochila, ele começou o trabalho. Subiu os degraus da torre, verificou os cabos e reconectou os transmissores. Tudo parecia normal, até que ouviu algo estranho. Um sussurro. Longo, rouco, indecifrável. Ele congelou. Olhou ao redor, apontou a lanterna para o mato abaixo. Nada. Achou que fosse o vento. Desceu e seguiu para o carro, quando percebeu algo no para-brisa, uma marca de mão. Pequena, mas recente, a água da chuva ainda escorria ao redor dela. Rafael arregalou os olhos. Não havia ninguém ali. Entrou no carro às pressas, tentando ligar o motor. Nada. O carro estava completamente morto. Nenhum sinal de vida, nem faróis, nem rádio, nada. O celular também estava sem sinal, apesar de estar a poucos metros da torre recém-reparada. E então, no silêncio pesado da noite, algo bateu na janela do passageiro. Um toque seco, único. Rafael virou o rosto devagar, o coração aos pulos. Lá fora, uma criança, de no máximo 8 anos, o encarava. Os olhos eram negros como carvão. A pele, cinza, molhada e trêmula. Ele gritou e tentou abrir a porta do motorista, mas ela não se movia. Quando olhou de volta, a criança havia desaparecido. Rafael saiu correndo, se embrenhando na mata em pânico. Não sabia para onde ia, apenas queria fugir. Horas depois, já exausto e enlameado, ele chegou a uma clareira com uma cabana antiga, feita de madeira escurecida pelo tempo. A luz interna estava acesa. Ele hesitou, mas não tinha escolha. Bateu na porta. Um senhor idoso atendeu, de expressão neutra. Sem dizer uma palavra, fez sinal para ele entrar. Rafael entrou e sentou-se perto da lareira. A madeira rangia sob seus pés, e havia um cheiro estranho de mofo e fumaça. O velho trouxe um cobertor e uma xícara de chá. "Você viu a criança, né?" perguntou, finalmente. Rafael ficou em choque. "Como?" Gaguejou. "Ela aparece toda vez que alguém sobe lá depois da meia-noite, tentando voltar para casa. Mas ela nunca saiu daquele lugar. Morreu congelada há muitos anos, esperando o pai terminar o turno." O velho tirou do bolso uma foto amarelada. Mostrava uma família e a menininha de vestido claro. Rafael sentiu o sangue gelar. Era ela. "Mas isso é impossível", murmurou. "Não é", respondeu o velho. "Ela é minha neta." Rafael quis sair dali, mas não conseguiu. O corpo estava paralisado. A voz não saía mais. Olhou para o chá. Estava escuro demais. O velho apenas observava, imóvel, com os olhos vazios, como se não tivesse alma. A lareira apagou sozinha. A última coisa que Rafael viu antes de perder a consciência foi a menina parada atrás do velho, agora dentro da cabana. Ela sorria, com dentes afiados e olhos completamente pretos. No dia seguinte, a polícia encontrou o carro de Rafael perto da torre. Aberto. Equipamentos intactos. Mas sem sinais dele. Alguns dizem que, até hoje, durante tempestades, os rádios da torre captam uma voz que repete: "Preciso terminar o serviço. Alguém me ouve?" Desde criança, Daniel tinha um certo desconforto com espelhos. Era algo instintivo, não medo, exatamente, mas uma aversão inexplicável.
Sua avó dizia que espelhos eram portais para coisas que não pertenciam a este mundo. Quando ele ria, ela apenas olhava de volta com olhos vazios e dizia: quando enxergar algo que não deveria estar ali, não olhe duas vezes. Só vá embora. Anos depois, Daniel, agora adulto, trabalhava como técnico de manutenção de prédios antigos. Um de seus contratos era com um antigo hotel desativado no centro histórico da cidade, que estava prestes a ser reformado para virar um espaço turístico. Sua função era simples: verificar o sistema elétrico e garantir que tudo estivesse seguro antes dos engenheiros começarem a entrar. O hotel, chamado Hotel Viena, havia sido fechado nos anos 80, após uma série de acontecimentos estranhos que nunca foram explicados: sumiços de hóspedes, relatos de vozes nos corredores vazios e, mais assustador, o desaparecimento completo de um andar inteiro da planta original do prédio. Daniel nunca acreditou nessas histórias. Até aquela noite. Ele entrou no prédio por volta das 23 horas. O trabalho seria rápido, apenas um check-up no quadro de força do quarto andar. Levava uma lanterna potente e uma mala de ferramentas. Enquanto subia os lances de escada, notava como o silêncio ali dentro era diferente, pesado, como se o ar fosse espesso. No terceiro andar, as paredes ainda tinham papel de parede floral desbotado e espelhos ovais grandes ao lado de cada porta. Foi ali que começou a sentir algo. O primeiro espelho refletia normalmente, mas o segundo parecia mostrar o corredor ligeiramente diferente. Ele se aproximou, intrigado, e notou que no reflexo, uma das portas estava entreaberta, embora, na realidade, estivesse fechada. Ao piscar, o reflexo se corrigiu. Pensou ser cansaço. Ao chegar no quarto andar, o corredor estava completamente escuro. A lanterna iluminava as paredes esverdeadas e desgastadas. Ele abriu a porta da sala elétrica e começou o trabalho. Foi então que ouviu passos atrás de si, pesados, lentos. Virou-se com a lanterna em punho. Nada. Deve ser som antigo ecoando, murmurou, tentando convencer a si mesmo. De repente, o painel de força desligou sozinho. Quando ligou de novo, todos os espelhos do corredor refletiram algo que ele não conseguia entender, como se a luz da lanterna não tocasse neles de verdade, e o reflexo mostrasse outro lugar, um ambiente mais escuro, mais úmido e mais vivo. Então ele o viu. No reflexo, havia um homem parado atrás dele. Alto, magro demais para ser natural, com a pele esticada como couro velho e os olhos completamente pretos. Daniel se virou de imediato. Nada. Olhou de novo para o espelho. O homem ainda estava ali, mas agora mais próximo, com a cabeça inclinada como se estudasse Daniel com curiosidade. Em pânico, Daniel começou a andar de costas, de olho nos reflexos. O homem do espelho andava com ele, mas nunca aparecia fora da superfície dos espelhos. Cada vez que passava por um novo, lá estava ele, mais próximo, agora com um sorriso tênue e dentes finos demais. Quando chegou às escadas, olhou pela última vez para um dos espelhos. O homem estava parado ao lado de uma porta. Atrás dele, dezenas de mãos pareciam pressionar o vidro por dentro, tentando sair. Daniel correu. No térreo, todos os espelhos das paredes estavam estilhaçados, como se algo tivesse vindo do outro lado. Ele não ouviu barulho algum. Nenhum vidro quebrando. Apenas o som da própria respiração e o som de algo, sussurrando. Mas não em seus ouvidos. Dentro de sua cabeça. Ele saiu correndo do prédio, suando, tremendo, com o peito prestes a explodir. Dias depois, quando contou para a equipe de reforma o que aconteceu, ninguém deu muita importância. Mas um dos engenheiros, um homem mais velho, puxou Daniel de lado e disse: "Você viu ele também, não é? O homem do reflexo." Daniel nunca mais voltou ao Hotel Viena. E, desde aquela noite, começou a cobrir todos os espelhos de casa. Mas, de vez em quando passa por uma superfície reflexiva em locais públicos, vê algo que não combina com a realidade. Uma silhueta familiar, muito magra, sorrindo, esperando.
Tudo começou quando Júlia foi contratada como arquivista na antiga Fundação Instituto Nova Aurora, uma construção centenária no alto de uma serra esquecida do interior de Minas Gerais. O prédio, quase uma mansão, havia sido construído por um barão visionário no fim do século XIX, que dizia ter recebido instruções do além sobre onde e como erguer aquele lugar. O emprego era temporário: organizar documentos antigos, digitalizá-los e catalogar tudo. Parecia tranquilo. O prédio, com seus corredores de madeira e vitrais embaçados pelo tempo, era frio e úmido, mesmo no verão. Os primeiros dias foram normais, mas aos poucos, Júlia notou que ninguém queria trabalhar no turno da noite. Havia boatos, cochichos entre os funcionários mais antigos, sobre vozes, vultos e uma presença no final do corredor leste. Certa sexta-feira, Júlia decidiu ficar até mais tarde. Precisava adiantar um relatório e queria aproveitar a tranquilidade. Às 22 horas, já sozinha no terceiro andar, ela ouviu uma batida, seca e insistente, como se algo batesse contra a madeira de dentro de uma sala trancada. A sala era conhecida como o quarto do fundador. O espaço, segundo contavam, fora o quarto pessoal do barão criador da instituição, e estava lacrado há mais de 80 anos, desde que ele fora encontrado morto ali, com o rosto desfigurado por uma expressão de puro horror. Curiosa, ou imprudente, Júlia foi até a porta. A fechadura estava intacta, mas a maçaneta estava fria como gelo, mesmo em uma noite abafada. Quando ela encostou o ouvido na madeira, ouviu sussurros, como se várias pessoas murmurassem ao mesmo tempo em línguas diferentes. Assustada, tentou se afastar, mas a porta, sozinha, se abriu. Lá dentro, tudo estava coberto por lençóis antigos. Uma cama de ferro, uma escrivaninha e uma poltrona gasta compunham o ambiente. Mas o ar era pesado, impossível de respirar. O cheiro de mofo se misturava com algo doce, apodrecido. Júlia recuou, mas seus olhos foram atraídos por um quadro na parede. Era o retrato do barão. Mas havia algo errado. Os olhos na pintura a seguiam. Literalmente. Quando ela se moveu, os olhos do retrato se mexeram, como se vivessem em outra dimensão. Ela então ouviu passos, lentos, raspando contra o chão de madeira. Quando virou, viu o reflexo no vidro da janela. Um homem alto, magro, vestindo roupas de época, estava atrás dela. Mas ao se virar, não havia ninguém. A respiração dela ficou ofegante. Tentou correr, mas a porta se fechou com um estrondo. Trancada, começou a ouvir vozes. Chamavam seu nome. Sussurros vinham do espelho, das rachaduras, do chão. As paredes começaram a pulsar, como se fossem feitas de carne. A figura do barão surgiu novamente no vidro, só que agora, com a boca aberta em um grito silencioso, os olhos vazios e negros. Ela desmaiou. Acordou no dia seguinte, na sala dos arquivos. A porta do quarto do fundador estava lacrada, como sempre. Todos disseram que ela provavelmente sonhou ou teve um surto por causa do cansaço. Mas, naquela semana, Júlia foi internada. Desenvolveu um comportamento paranoico, dizia que ouvia vozes o tempo todo, e desenhava compulsivamente o rosto do barão com olhos negros e bocas abertas. O mais estranho, depois disso, 5 funcionários da fundação desapareceram em menos de um mês. Sempre após o expediente noturno. Todos os seus pertences estavam intactos, exceto por uma coisa em comum: eles tinham tentado abrir o quarto do fundador. E até hoje, ninguém teve coragem de tocar naquela porta novamente. O render metálico da porta de aço ecoou pelo vazio do armazém. Eram exatamente 23 horas e 57, e o turno da noite de Elias começava pontualmente. Lá fora, a brisa morna de Porto Velho sussurrava entre as folhas das mangueiras, um contraste suave com a fria e industrial atmosfera do local. Elias, um homem na casa dos 50 com o rosto marcado por noites mal dormidas e um cansaço crônico, trancou a porta dupla, conferiu o cadeado 2 vezes por costume e acendeu a velha lanterna amarelada. A metalúrgica Rondônia, outrora um polo de produção barulhento e vibrante, jazia agora em um silêncio quase sepulcral durante a noite. A crise econômica levará a demissões em massa,
e Elias era um dos poucos remanescentes, encarregado da segurança e da manutenção básica até o amanhecer. Ele conhecia cada canto daquele galpão como a palma da sua mão, cada máquina enferrujada, cada pilha de sucata, cada goteira insistente no telhado. Seu primeiro ritual era a ronda pelos escritórios administrativos. Teclados empoeirados, cadeiras vazias, calendários parados em meses passados. A luz da lanterna dançava pelas paredes, revelando sombras alongadas que pareciam se mover por conta própria. Elias sempre sentia um calafrio nessa parte, uma sensação de que não estava sozinho, mesmo sabendo que era impossível. Seguiu para o galpão principal, onde as máquinas gigantes dormiam em silêncio. O cheiro característico de óleo e metal pairava no ar, agora misturado a um leve odor de mofo. O vento que entrava pelas frestas do telhado assobiava fracamente, soando como um lamento distante. No canto, a velha prensa hidráulica, apelidada carinhosamente de baleia pelos antigos funcionários, parecia um monstro adormecido. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. Um silêncio mais denso, quase palpável, pairava no ar. A lanterna de Elias captava faíscas de poeira dançando no feixe de luz, mas havia algo mais, algo sutil, como um vulto no canto do olho que desaparecia ao ser encarado diretamente. Por volta da 1h30, enquanto verificava o sistema elétrico na sala de controle, Elias ouviu um barulho vindo do galpão principal. Um arrastar suave, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo chão de concreto. Ele desligou a lanterna e prendeu a respiração. O silêncio retornou, mas a sensação de inquietude permaneceu. Deve ser o vento, murmurou para si mesmo, tentando racionalizar. Mas o vento lá fora parecia ter cessado. Cautelosamente, acendeu a lanterna novamente, direcionando o feixe de luz para a origem do som. Nada. As máquinas estavam imóveis, as pilhas de metal inalteradas. Ele percorreu o galpão, o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal, mas não encontrou nada que justificasse o barulho. De volta à sala de controle, tentou se concentrar na leitura dos medidores, mas a sensação de ser observado era persistente. Ele sentia olhares invisíveis sobre sua nuca, sussurros inaudíveis preenchendo o vazio. Às 2h47, as luzes do galpão principal piscaram brevemente e se apagaram, deixando apenas a fraca luz de emergência amarelada. Elias praguejou baixinho. Falha de energia era comum, mas sempre o deixava desconfortável naquele breu opressor. Pegou seu rádio comunicador para avisar a central, mas não havia sinal. Ótimo, pensou, justo hoje. Armado apenas com sua lanterna, Elias decidiu ir até a caixa de fusíveis no final do galpão. A escuridão agora era quase total, engolindo as formas familiares e transformando sombras em figuras ameaçadoras. Cada passo ecoava amplificado no silêncio, e ele tinha a estranha sensação de que outros passos o acompanhavam, silenciosamente. No meio do caminho, ouviu um som abafado, como um suspiro perto do seu ouvido. Ele se virou bruscamente, varrendo o ambiente com a luz da lanterna, mas não viu nada. O ar parecia mais frio ali, carregado de uma estática invisível. Acelerou o passo, quase correndo, até alcançar a caixa de fusíveis. Ao abri-la, percebeu que um dos disjuntores havia caído. Era um problema simples, mas a tensão acumulada o fazia suar frio. Ao tentar religar o disjuntor, sentiu um toque gelado em sua mão. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele recuou, a lanterna tremendo em sua mão. Olhou para a escuridão, o medo apertando sua garganta. Quem está aí? Sua voz saiu apenas como um sussurro rouco. O silêncio foi sua única resposta, mas ele podia sentir algo. Uma presença invisível, perto, observando. De repente, um barulho alto ecoou do fundo do galpão. Um som de metal retorcendo, seguido por um estrondo seco. Elias congelou, o coração martelando no peito. A baleia. A prensa hidráulica. Impossível ela funcionar sozinha. Lentamente, como se movido por uma força externa, ele direcionou a luz da lanterna para a prensa. Na penumbra, ele viu. Não conseguia acreditar no que seus olhos mostravam. A enorme máquina estava em movimento, o pistão descendo e subindo lentamente, sem nenhum sinal de energia elétrica. E embaixo, esmagado, havia algo que parecia um uniforme de operário antigo, rasgado e sujo.
Um grito preso em sua garganta lutava para sair. Elias sentiu um pânico avassalador tomar conta de si. Ele precisava sair dali. Correu em direção à porta, tropeçando na escuridão, a lanterna caindo e rolando pelo chão. A luz vacilava, projetando sombras dançantes que agora pareciam ter formas definidas, distorcidas e ameaçadoras. O som da prensa continuava, rítmico e macabro. E então, ele ouviu outras coisas. Sussurros, murmúrios indistintos, vindos de todos os lados. Vozes fracas, sobrepostas, como se o próprio galpão estivesse vivo, falando em línguas que ele não conhecia. Alcançou a porta, as mãos tremendo enquanto tentava destrancar o cadeado. O metal frio parecia grudar em seus dedos. Os sussurros se intensificaram, parecendo mais próximos agora, quase dentro de sua cabeça. Ele podia sentir respirações geladas em sua nuca. Finalmente, o cadeado cedeu. Elias puxou a porta com força, cambaleando para fora, para a noite morna e escura. Olhou para trás, para o galpão silencioso, apenas a fraca luz de emergência iluminando vagamente o interior. Os sons cessaram assim que ele cruzou a soleira. O silêncio da noite parecia quase acolhedor depois do terror que havia vivenciado. Elias nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Pediu demissão no dia seguinte, sem conseguir explicar exatamente o que tinha acontecido. As imagens da prensa em movimento e o uniforme esmagado o assombrariam para sempre. Alguns meses depois, ouviu dizer que a metalúrgica Rondônia havia fechado de vez. Ninguém mais se atrevia a trabalhar naquele lugar. Os moradores locais sussurravam sobre o passado sombrio da fábrica, sobre acidentes terríveis e trabalhadores que haviam perdido a vida ali. Diziam que seus espíritos ainda vagavam pelos corredores escuros, esperando o turno da noite para se manifestar. Elias, agora trabalhando em um emprego diurno e evitando qualquer lugar isolado à noite, às vezes se pegava pensando naquelas vozes. De onde vinham? O que queriam? E aquela frase no último áudio mental que ele jurava ter ouvido antes de fugir: "Você agora faz parte." Até hoje, quando a noite cai e o vento sussurra de forma peculiar, Elias sente um arrepio percorrer sua espinha. E por um breve instante, ele tem a perturbadora sensação de ouvir, ao longe, um lamento coletivo, abafado, vindo das profundezas da terra. E ele se pergunta se, em algum canto esquecido da metalúrgica Rondônia, os gravadores ainda estão ligados, captando as vozes de todos eles. Vinícius nunca gostou de mudanças. Depois de ser transferido de sua cidade natal para um pequeno município do interior para trabalhar como vigia noturno em um hospital desativado que estava passando por reforma, ele teve certeza disso. O lugar era antigo, abandonado há anos, e agora estava prestes a ser reaberto como uma clínica psiquiátrica particular. Seu trabalho era simples: manter o local seguro durante as madrugadas, garantir que nenhum curioso invadisse e acionar os responsáveis caso algo saísse do controle. A empresa forneceu um pequeno rádio comunicador, lanterna, um café térmico e um mapa do hospital. Apenas os andares térreo e subsolo estavam liberados. Os andares superiores estavam trancados por razões estruturais. Na primeira noite, tudo correu bem, exceto pelo silêncio. O silêncio era tão profundo que o próprio som dos passos de Vinícius parecia um ultraje. No segundo turno, ele começou a notar o eco de batidas leves no andar de cima. Ele tentou ignorar, mas ao conferir o rádio comunicador, percebeu que estava chiando, captando uma espécie de sussurro, como se alguém estivesse tentando falar, mas não conseguia. Na terceira noite, algo mudou. Ao fazer sua ronda pelo subsolo, um antigo setor psiquiátrico, segundo boatos, ele sentiu o ar gelar. As lâmpadas fluorescentes piscavam. Ao iluminar o fim do corredor com sua lanterna, ele viu alguém parado. Era uma mulher, alta, vestindo um avental de hospital, de costas. O cabelo estava molhado, pingando no chão, formando uma pequena poça. Ele tentou falar. Nada. Quando deu 2 passos à frente, ela virou o rosto lentamente, e foi ali que tudo desabou. O rosto dela não tinha traços definidos. Era como se tivesse sido coberto por uma pele lisa, sem olhos, nariz ou boca. Mesmo assim,
ela começou a andar em sua direção. Vinícius correu. A partir daquela noite, tudo começou a se repetir com mais frequência. Portas batendo sozinhas, lâmpadas que estouravam, sombras que se moviam no canto dos olhos, vozes infantis no rádio e uma risada baixa que às vezes vinha de dentro dos armários trancados. Na quinta noite, ele cogitou desistir. Mas o salário era bom. Ele decidiu instalar uma pequena câmera em seu celular e gravar parte da ronda para mostrar aos amigos, provar que não estava louco. Ao rever a gravação mais tarde, percebeu algo que o fez tremer. Em todos os reflexos, janelas, vidros, superfícies metálicas, ele não aparecia sozinho. A mulher sem rosto estava sempre atrás dele. Às vezes próxima, às vezes longe. E em uma parte do vídeo, enquanto ele olhava para o corredor, ela sussurrava: "Você já está aqui, por dentro." Na última noite do contrato, Vinícius recebeu uma ligação da empresa de segurança. Disseram que ele havia se saído bem e que a nova equipe o substituiria na semana seguinte. Ele apenas agradeceu e desligou. Mas Vinícius nunca saiu do hospital. Seu carro foi encontrado no estacionamento, com a chave na ignição e as portas trancadas por dentro. As câmeras de segurança mostram ele entrando no subsolo às 2h37 da manhã. Mas nunca o registraram saindo. Os operários que começaram os trabalhos dias depois recusaram-se a trabalhar no subsolo. Alegaram ouvir gritos e vozes vindo de dentro das paredes. A reforma foi pausada. E à noite, os moradores das redondezas dizem que ainda veem uma luz fraca se movendo pelas janelas quebradas do hospital. E, às vezes, um rosto sem olhos, olhando de dentro. Por muitos anos, a represa São Jerônimo sustentou as pequenas cidades ao redor com energia e água. Inaugurada nos anos 70, foi considerada uma obra monumental na época. Mas com o passar das décadas, ela caiu em desuso, sendo substituída por tecnologias mais modernas. Ainda assim, a estrutura permaneceu de pé e, por questões de segurança, mantinha-se um vigia noturno no local. Seu nome era Ademar. Solitário por natureza, achava paz no trabalho silencioso. Toda noite, percorria o perímetro com uma lanterna, anotava os níveis da água e fazia os relatórios diários. O rádio quase nunca tocava. Os únicos sons eram os da água constante e do vento que soprava pelas montanhas. Certa noite chuvosa, durante uma vistoria de rotina, Ademar ouviu um som vindo da base da represa. Um eco abafado, como uma batida ou uma pancada metálica. Pensou ser algum animal. Mas, ao se aproximar da entrada do túnel de drenagem, a porta estava aberta. Trancada com cadeado há anos, ela jamais deveria estar assim. O interior era escuro como breu. Quando apontou a lanterna, ela piscou e apagou. A luz voltou segundos depois, mas algo havia mudado. A porta agora estava fechada. Ademar retornou à cabine de controle perturbado, mas decidiu anotar como possível invasão de animal silvestre. À meia-noite, o rádio finalmente chiou com um som estranho, vozes sussurradas. Ele pensou ser interferência, mas as vozes o chamavam pelo nome. Ademar, você viu? Ele acordou. Desligou o rádio. As câmeras de segurança começaram a falhar uma por uma. Só uma permaneceu ativa, a que mostrava o túnel de drenagem. A porta, antes trancada, estava aberta novamente. E uma figura escura, muito alta e de contornos indefinidos, estava parada na entrada, olhando diretamente para a câmera. Apavorado, Ademar trancou a cabine. Pegou o rádio para chamar ajuda, mas do outro lado alguém respondeu com sua própria voz. Já estamos aqui dentro. As luzes da cabine se apagaram. A porta começou a render. Lentamente, alguém ou algo tentava entrar. Ademar correu para a sala de máquinas subterrânea, onde havia um telefone fixo. O corredor estava inundado com uma fina camada de água, mesmo sem motivo. O ar estava gelado, e o som do rio parecia ter se intensificado dentro do concreto. Quando chegou à sala, viu que a parede estava riscada com símbolos antigos, que não estavam lá no dia anterior. No centro do chão, havia uma mancha de água preta, como petróleo.
Ela borbulhava sozinha. Quando ele se aproximou, uma mão escura emergiu da água e tentou agarrá-lo. Ademar gritou e correu de volta, mas agora os corredores pareciam se esticar e mudar de direção, como um labirinto. Depois de horas vagando, ele emergiu na superfície, ou achava que tinha. A represa estava lá, mas o céu estava permanentemente escuro, como se o tempo tivesse congelado na meia-noite. Nenhum som, nenhuma vida, nenhuma comunicação. Ademar ainda está lá, ou o que restou dele. Relatórios recentes indicam interferências eletromagnéticas na área e relatos de caminhoneiros que afirmam ver uma luz fraca no topo da represa, mesmo depois de anos sem energia. Alguns ouvem uma voz pelo rádio quando passam por lá. Você veio substituir o vigia? Rodrigo era motorista de aplicativo em uma cidade pequena do interior. Trabalhava principalmente à noite, quando o movimento era menor e os passageiros mais calmos. Com o tempo, havia decorado todas as rotas, atalhos e até mesmo os lugares onde o sinal do celular sumia. E havia um em especial que ele evitava: a estrada da Curva da Neblina. A estrada em si não era perigosa, pelo menos não em termos de acidentes. Mas muitos motoristas evitavam passar por ali depois das 22 horas. Rodrigo já tinha ouvido histórias. Gente que dizia ver vultos, outros que contavam que o carro morria exatamente na mesma curva. Ele, cético como era, sempre achou que era superstição. Na madrugada de uma terça-feira, com poucas corridas pingando, ele recebeu um chamado. O destino? Um sítio afastado, cujo único acesso era pela Curva da Neblina. É só mais um mito de cidade pequena, pensou. Aceitou. O caminho era escuro, como era de se esperar. As árvores dos dois lados da estrada se curvavam sobre o asfalto, formando um túnel de galhos. O nevoeiro parecia mais espesso do que o normal, mas o GPS indicava que ele estava a menos de 3 quilômetros do destino. Foi então que o carro começou a falhar. O rádio ligou sozinho, chiando. Depois, desligou-o abruptamente. Em seguida, o motor começou a tossir como se faltasse combustível, o que era impossível, pois ele havia abastecido naquela noite. Quando o carro finalmente morreu, Rodrigo estava exatamente na Curva da Neblina. Tentou ligar de novo, mas nada. Pegou o celular. Sem sinal. Foi então que ouviu a batida. Uma pancada leve no vidro traseiro. Ele se virou rapidamente, mas não havia nada. Nenhuma alma. Apenas neblina. Decidiu sair do carro. A bruma era tão densa que só via a estrada por alguns metros. Caminhou alguns passos tentando captar sinal no celular. Quando olhou para trás, o carro havia sumido. Não havia trilha de pneu, nem farol, nem vestígio de que ele tinha estado ali. Rodrigo começou a correr. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo som abafado de sussurros. Palavras que ele não entendia, ditas em uma língua que parecia mais sussurrada do que falada. A certa altura, viu uma luz fraca mais à frente. Era uma casa de madeira, antiga, com uma lamparina pendurada na varanda. Bateu na porta, ofegante. Foi atendido por um homem idoso, de feições duras, olhos fixos. "Você passou da curva?" perguntou o homem. Rodrigo assentiu. O velho balançou a cabeça e disse apenas: "Então não devia mais estar aqui." Antes que ele pudesse perguntar o que aquilo significava, ouviu um grito vindo de fora. Não um grito humano. Era algo mais gutural, dolorido, como se uma multidão estivesse sendo sufocada ao mesmo tempo. O velho trancou a porta às pressas e levou Rodrigo até o porão. "Eles só caçam quem os vê. E você viu. Agora tem que esperar até o nevoeiro sumir. Se conseguir." No porão, Rodrigo notou que não estava sozinho. Havia outras pessoas lá, caladas, pálidas, com o olhar fixo na parede, como se tivessem perdido a alma. Algumas murmuravam coisas sem sentido. Outras simplesmente choravam. Na parede, havia uma marca, um símbolo estranho, feito com carvão, que lembrava um olho fechado cercado por raízes.
O tempo passou sem que ele soubesse quanto. Quando o velho finalmente desceu para avisar que a neblina havia recuado, Rodrigo saiu correndo. Mas a estrada estava diferente. Mais estreita, mais tortuosa. Chegando à cidade, ninguém reconhecia o nome dele. Seus documentos haviam desaparecido. Seu carro não foi encontrado. E o aplicativo de transporte dizia que sua conta não existia. Hoje, Rodrigo vive como um andarilho. Diz a quem encontra que a curva da neblina não leva apenas motoristas. Leva suas histórias, seus rostos, e os deixa presos lá, na fronteira entre o real e o que não devia ser visto. E, segundo dizem, em noites de neblina espessa, se você dirigir por aquela estrada, poderá ver uma figura parada na curva. Um homem, de braços abertos, tentando te impedir de passar. Mas ninguém nunca ouve. E aqueles que passam, nunca voltam a ser os mesmos. Meu nome é Diego, tenho 28 anos, e durante 2 anos trabalhei como frentista noturno em um posto de gasolina no interior de Minas. O posto ficava à beira de uma estrada pouco movimentada, cercado por mato alto e sem iluminação pública por perto. Só o posto mesmo era iluminado, o que tornava tudo ao redor ainda mais escuro. Eu gostava do turno da madrugada. Era calmo, dava tempo para ouvir música, mexer no celular e só de vez em quando alguém parava para abastecer. A única companhia era o segurança, seu Paulo, um senhor de uns 60 e poucos anos que ficava sentado lendo jornal, quase sempre dormindo com o radinho de pilha sintonizado em E. Mas naquela noite tudo foi diferente. Era uma quinta-feira, início de inverno, e uma neblina absurda cobria a estrada. Tão densa que mal dava para ver o outro lado da pista. Por volta das 2h45, percebi que a iluminação do posto começou a oscilar. As luzes piscavam, como se fosse faltar energia. Fui até a lojinha de conveniência para checar o disjuntor, quando notei uma coisa estranha. As câmeras de segurança mostravam uma pessoa parada perto da bomba número 3. Era uma figura alta, imóvel, usando algo parecido com uma capa de chuva preta. Estranhei porque eu não tinha ouvido carro nenhum chegando, e naquela neblina, dava para ouvir a aproximação de qualquer motor. Saí da loja para ver quem era, mas não havia ninguém. Voltei, olhei novamente nas câmeras. Lá estava ela, a figura na bomba 3. Só que eu acabava de estar ali. Voltei a sair, corri até a bomba. Ninguém. De volta à loja, a figura agora estava na bomba 1. Eu não vi se mover. Simplesmente apareceu ali. Chamei o seu Paulo no rádio. Nada. Fui até a guarita dele, que ficava nos fundos do posto. A porta estava entreaberta, a cadeira virada, e o radinho chiando no chão. Seu Paulo não estava lá. A única coisa fora do lugar era um detalhe quase imperceptível, marcas de pegadas sujas no chão da guarita, como se tivessem sido feitas com óleo ou graxa. E o detalhe mais perturbador, as pegadas pareciam descalças. Voltei para a loja, com o coração acelerado, e travei a porta. Peguei meu celular. Sem sinal. Nada. Na câmera, a figura agora estava de frente para a porta da loja. Cabeça baixa. Ombros curvados. Sem rosto visível. A capa parecia molhada, como se tivesse saído de um rio. Foi quando as luzes se apagaram por completo. Um blackout total. Fiquei na escuridão, respirando pesado, ouvindo apenas o som da minha própria respiração e um ruído, algo como água pingando no chão. Peguei a lanterna de emergência, iluminei a frente da loja, e lá estava ele. Não fora da loja. Dentro. O chão estava encharcado, como se a chuva tivesse entrado junto com ele. Mas lá fora não chovia. Apontou para mim, sem emitir um som. A mão era ossuda, com dedos alongados e pele escura como carvão queimado. Gritei. Corri para a sala dos fundos e me tranquei. Liguei o gerador auxiliar, que iluminou parte da loja. Quando voltei ao monitor das câmeras, ele havia sumido. Mas uma nova imagem apareceu. O segurança seu Paulo, parado na bomba 3, completamente molhado, olhando para cima,
como se estivesse vendo algo que não devia estar ali. Só que seu Paulo nunca foi encontrado. A polícia veio, investigaram. Disseram que ele deve ter saído andando no meio da estrada e desaparecido na neblina. Disseram que eu estava em choque, que talvez tenha alucinado. Mas eu sei o que vi. Fui demitido pouco tempo depois. Desde então, nunca mais consegui dormir direito. Em toda neblina, em todo silêncio, eu ouço o som de água pingando. E há noites em que, ao passar perto de postos de gasolina desativados, eu vejo a bomba número 3. Sempre com alguém parado ali, imóvel, esperando.